A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas, para mais um culto racional. E dando continuidade então ao cheio do Espírito Santo, essa seria a parte 3, eu quero falar hoje de fazendo a nossa parte. O Espírito Santo, ele sabe fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu recebo semanalmente muitos vídeos. Que vídeos são esses? Vídeos de pessoas que, membros da minha igreja, pessoas que não são, alguns de vocês que assistem aqui o culto racional, preocupados porque vem um vídeo que contraria aquilo que está sendo dito aqui por mim. Veja, eu não sou o dono da verdade, mas eu trago aqui o que as Escrituras Sagradas dizem. E ontem eu assisti um pedaço de um vídeo, onde uma pessoa está dizendo que para se ter o Espírito Santo não se deve ter nenhum esforço, que é uma mentira, que é um engano, que a gente não precisa fazer nada. Bom, queridos, eu não gosto de ser radical, nem 8 nem 80, eu gosto de ser pela palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, compreendendo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus. Se Jesus disse que em Atos 2 eles precisavam estar em Jerusalém, né? Como é que vocês acham que eles estavam em Jerusalém? Bom, eles estavam ali o quê? Orando. Então, se a oração não é um esforço, veja bem, não quero dizer que, para mim é um problema orar. Não, não é isso não, queridos. Não é isso, tá? Mas é um esforço, é um trabalho, é uma ação, tá? Eu vou colocar como ação. Você tem que orar. Veja bem, aqueles homens que foram cheios do Espírito Santo ali em Atos 2, eles não estavam jogando carta. Eles não estavam conversando sobre quanto é que deu o jogo de futebol. Eles não estavam ali, né, falando coisas que não fossem aquelas da prática de um cristão. Ou seja, o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando. E diz as Escrituras, enquanto estavam orando, veio sobre eles o Espírito Santo. Então, o que eu quero trazer hoje é que qual é a nossa parte, né? Qual é a nossa função para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Eu me lembro que em 1972, quando o grande avivamento veio aqui na cidade de Porto Alegre, era interessante que uma frase que eu ouvia do meu pai era o seguinte: tinha mais gente no culto de oração que no culto de domingo. O que representa isso? O culto de domingo, basicamente, é quando você vem aprender a palavra de Deus. Está ali um pastor pregando, você está aprendendo, você está recebendo. Mas o culto de oração são aquelas pessoas que vêm orar. A oração, a comunhão com Deus. Existem 3 níveis, né, que eu falo de vida de oração, né? Aquela quando você chega, que você só pede. Aquela que você, na segunda etapa, você só pede pelos outros, porque você já tem recebido. E a última é aquela que você só agradece, porque tudo aquilo que você orou, você recebeu. Então, eu não sei em que nível de oração você está, né? Até tem vídeos anteriores aí que você pode assistir, que você vai ver que eu já tinha falado sobre isso. Bom, queridos, ali em 2 Crônicas 7, do verso 1 ao verso 3, é um momento histórico, né, na vida dos judeus, é um momento histórico ali no templo, que diz assim: assim que Salomão acabou de orar, preste atenção, assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Preste bem atenção. Vamos dizer que Salomão fosse lá inaugurar o templo. Não fizeste nenhum sacrifício. Claro, isso eu estou falando do Velho Testamento. Não orasse, colocasse para ele a glória daquele lugar, dissesse: olha, veja como eu construí este lugar, com o meu esforço, meu pai começou, eu consegui completar, né?
e tal, e tudo fosse para ele, a glória para ele fez, ele pode, ele consegue, a glória do Senhor viria? Responda. A glória do Senhor viria? Não. Então qual foi o esforço? Né? Qual foi a ação, para ser bem claro? Que Salomão, ele que? A oração de Salomão foi uma oração para que Deus perdoasse o pecado do povo, para que Deus aceitasse o sacrifício, para que Deus aceitasse aquele louvor, para que Deus aceitasse aquele lugar, para que ali naquele lugar não fosse a glória de homens, mas a glória de Deus. Então, esta oração trouxe o quê? Trouxe a presença do Espírito Santo. Amém? Então, resumindo, queridos, qual é o nosso esforço, tá? A nossa atitude, a nossa ação para sermos cheios do Espírito Santo? Não é para mim, é para Ele. Não sou eu, é Ele. Entende? Por isso que hoje nós vemos muitos, infelizmente, muitos homens e mulheres que no passado foram cheios do Espírito Santo e que hoje estão na carnalidade. Por quê? Porque começaram a perceber que as pessoas vinham até elas por causa do que Deus fazia na vida delas. Mas no momento que elas começaram a se orgulhar, então isso é uma atitude errada. Começaram a se orgulhar, começaram a o seu nome ficar mais nítido do que o nome de Jesus Cristo. Isso era algo que meu pai vivia falando, muito preocupado com isso, para que as pessoas não olhassem para ele como se ele fosse algo de outro mundo. Não, ele era um homem como eu, como você. Ele era um ser humano como eu, como você. Mas era uma pessoa que se esforçava, ou seja, tinha atitude. Atitude de oração, atitude de comunhão, atitude de glória para Deus. E aqui esse texto diz então, assim que Salomão acabou de orar, ok? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Verso 2. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor porque a glória do Senhor o enchia. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado, que você que é pastor, você que é líder, você que é obreiro, não é? Quando você entrar no templo, eu sei que pode ser estranho isso, mas não entre, não deixe entrar o seu orgulho, não deixe entrar no templo o seu nome acima da glória de Deus. Aqui é interessante esse texto, né? Que os sacerdotes não podiam entrar por causa da glória de Deus. Por quê? Porque quando a presença de Deus está, quando somos cheios do Espírito Santo, querido, nós somos vasos, nós somos templos do Espírito Santo, ok? Nós somos habitação do Espírito Santo. Então, eu não sou ninguém diante da glória de Deus. E no verso 3, quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra. Adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, a minha atitude de oração, a minha atitude de consagração, a minha atitude do eu diminuir, né? O eu, Carlos, ou diga o seu nome, né, que está assistindo este vídeo, diminua para que a glória do Senhor se mostre. O que vai acontecer? As pessoas que estão à sua volta vão ver o quê? Você? Não. Vão ver a glória de Deus. Vão ver o Espírito Santo. Nada mais quando meu pai pregava e as pessoas diziam, puxa, né? Queridos, meu pai pregava o mesmo que todos pregam. Vamos dizer que pegue lá, o Senhor e meu pastor não me faltará. Só que é o seguinte, quando você está cheio do Espírito Santo falando este mesmo versículo, é diferente do que simplesmente você falar por falar. Você entende isso?
Ser cheio do Espírito Santo é algo que expande, abre toda a situação espiritual na volta. Como aconteceu aqui, o povo viu o que estava acontecendo, viu que o lugar estava cheio da presença de Deus, viu que Deus recebeu aquela oração, aqueles sacrifícios que Salomão fez. E ali eles se ajoelharam, se dobraram diante do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo, queridos, é isto. É um esforço meu. Nós temos que nos dobrar, nós temos que orar, nós temos que nos consagrar, nós temos que nos entregar. Você acha que o Espírito Santo vai te usar se você estiver fazendo bobagem? Ou quando você está falando, pregando a palavra de Deus? Quando você está querendo realmente ganhar aquela alma para Cristo. Amém? O segundo texto está em Atos 13. Eu peguei um texto então do Velho Testamento e eu peguei um texto do Novo Testamento, né? Atos 13, verso 1 ao verso 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Primeiro ponto que a gente vê. Onde eles estavam? Na igreja de Antioquia. Então, esses homens aqui, eles não estavam em lugares que não fossem a casa do Senhor. Então, isso não é um esforço? Eu tenho que estar na casa do Senhor? Eu tenho que estar orando na casa do Senhor? Se isso não é um esforço, então eu não sei. Né? Não é uma atitude? Quantas pessoas que você conhece, ou quem sabe você um dia viveu isso? Em vez de ir no culto, eu vou ficar aqui assistindo futebol, eu vou ficar assistindo o programa, eu vou assistir um filme, eu vou fazer um lazer. Queridos, você pode fazer tudo isso em outros momentos. Guarde aquele momento do culto, guarde aquele momento do culto de oração, guarde aquele momento do culto da escola bíblica dominical, enfim, do círculo de oração, né, dos jovens, dos retiros. Né? Guarde este momento. Guarde esse momento, tenha um esforço. Nós tivemos agora um retiro e até no final desse vídeo eu vou trazer para vocês um presente, né? A minha mãe, né? A famosa irmã Mariazinha, que meu pai falava tanto, né? A minha mãe, a esposa do meu pai, falando em línguas, e eu estava ali interpretando para 3 pessoas, que foi o pastor Giba, o palestrante, e os seus músicos, né? O Cleudson, do teclado, e o Gessé Júnior, da bateria. E foi um momento interessante. Então fique aí, né? No final desse vídeo, vou colocar um trechinho, um pedacinho, né? Eu sei que alguns de vocês assistiram o nosso retiro através do Facebook. Né? Eu fiquei muito feliz com as mensagens que eu recebi. Mas se você não sabia, então eu vou passar um pequeno trecho do que aconteceu. Veja bem, eu estava falando agora do retiro, né? Eu mesmo às vezes fico indignado com as pessoas, porque as pessoas não se esforçam para ir no retiro. Mas é caro. Queridos, e o que é barato nessa vida? Né? Se você sair um final de semana fora da sua casa, você vai gastar quanto? Alimento, transporte, lazer, né? Estadia. É difícil, é complicado. Qualquer saidinha que você der hoje, você vai gastar um dinheiro. E isso é um esforço. Mas quando você faz para o Senhor, é um investimento. Né? Meu querido amigo pastor Giba disse isso. Né? Não é o quanto custa, mas é o quanto você vai investir na sua vida espiritual. Então, eles estavam na igreja em Antioquia. Onde eles estavam? Na igreja. Havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo, que é o nosso Paulo, né? Veja bem, verso 2. Enquanto oravam... Desculpe, eu errei. Enquanto adoravam... Né? Vamos lá, verso 2. Atos 13, 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Queridos, o que é que eles estavam fazendo? Estavam adorando em jejum. O que é isso? Atitude, ação,
consagração. É a minha parte, é a sua parte. Você não vai receber o Espírito Santo assistindo uma novela. Você não vai receber o Espírito Santo assistindo um jogo de futebol, queridos. Não me leve a mal. Não que isso não possa acontecer, tá? Porque não existe impossíveis para Deus. Mas vamos ser bem francos. Eu fui batizado no Espírito Santo dentro da igreja, ouvindo uma mensagem em que eu ouvi o pregador, que no caso era o meu pai, dizendo: coloque a palavra na tua boca para ser cheio do Espírito Santo. Eu entendi que era para colocar a Bíblia na boca. Quando eu encostei a Bíblia na boca, eu fui cheio do Espírito Santo. Então, foi uma atitude. Foi uma atitude de fé. Mesmo que eu tenha entendido errado, mas foi uma atitude de fé. Eu não teria feito isso e não teria recebido o Espírito Santo se eu estivesse assistindo um filme qualquer, se eu estivesse brincando na rua, ok? Vamos lá então. Verso 2 de Atos 13, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Querido, ser cheio do Espírito Santo, sim. Segundo a Crônicas fala que eles estavam ofertando e sacrificando e orando. Em Atos, que eles estavam adorando em jejum. E após ouvirem o Espírito Santo, o que eles fizeram? Eles continuaram jejuando e orando e impuseram as mãos, ou seja, ungiram aqueles homens, né? Barnabé e Saulo para a obra do Senhor. E por último, Atos 19:6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Veja, o que é que Paulo fez? Paulo impôs as mãos. Quem? Paulo. O que ele tinha? Ele já era cheio do Espírito Santo. É como você pegar 2 copos, um com água e um sem água. Qual vai encher? Né? O copo vazio vai encher o copo cheio? Ou é o copo cheio que vai encher o copo vazio? Queridos, é o copo cheio que vai encher o copo vazio. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, existe também um esforço em que você precisa orar por aqueles que ainda não são batizados no Espírito Santo. E aqueles homens, diz aqui as Escrituras, que foram cheios do Espírito Santo, já começaram a falar em línguas e já começaram a profetizar. Queridos, é extremamente importante que você saiba dessas coisas, que você conduza a sua vida em atitude. A minha parte é orar, é adorar, é fazer jejum, é receber a imposição de mãos, procurar aquelas pessoas que já são cheias do Espírito Santo, ok? Para que coloquem as mãos sobre vocês, para que orem sobre vocês, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Amém, queridos? Eu vou agora passar um trechinho, né, do nosso retiro, a parte então que a minha mãe, a Maria, a esposa do pastor João Carlos Marques, faz uma oração em línguas e eu trago ali a interpretação para aqueles 3 homens, o pastor Giba, Cleudson e o Júnior. Né? Fique então com um trecho deste vídeo e eu já retorno para orar por você. Olha, derrama. Óleo que já vem com fogo para queimar a nação. Eles não convidam mais? Eu levarei vocês. Portas fechadas. Minha mão arrebenta.
Os homens não detêm. Vocês ficarão impressionados. Porque eu quebrarei corações duros para que o povo seja liberto. Moisés, Josué, Caleb serão pequenos daquilo que farei convosco. Tudo será suprido. As necessidades são minhas. É eu que preciso de vós. Vós apenas sois meus. Trago 2 anjos estrangeadores do meu trono para estar convosco. Águas, vento, tudo é meu. Tirarei dos homens, porque são meus. E o que é meu, é meu. Meu. Erguei-vos. Aleluia. Aleluia. Falei para vocês. Falei para vocês. Eu disse, eu avisei. Todo mundo achava que era o pastor João, não era? Era Maria. Bom, que maravilha, né? Você acabou de ver aí a minha mãe falando em línguas e até eu fiz uma brincadeira aí, né? Que as pessoas achavam que meu pai era cheio do Espírito Santo, mas na verdade era minha mãe. O que acontece é que é o seguinte, queridos. Todos nós, quando somos cheios do Espírito Santo, não existe limites. Pode ser um grande pregador, pode ser uma pessoa lá do fundo da igreja, mas quando nós somos usados pelo Espírito Santo, vem o quê? Não é a grandeza do pastor João Carlos Marques, não é a grandeza da irmã Maria, não é a grandeza do pastor Carlos, não, é a glória do Senhor. Entenderam? É a glória do Senhor. Mas qual é o meu esforço? Qual é a minha atitude? Qual é a minha ação? É consagração, é oração, é jejum, é adoração, é imposição de mãos. Né? Quando eu pedi para ela vir, né, eu disse assim, mãe, vem cá, eu quero que você ore em línguas por esses jovens, né, para que Deus traga uma mensagem para eles. Ela veio, né, num esforço, você vê aí no vídeo, né, uma senhora já de 82 anos de idade, né, e ela veio, ela pegou o microfone e começou a falar em línguas. E que lindo foi aquele momento, um momento especial, um momento para a glória de Deus. Porque tudo que Deus falou para aquelas pessoas não é para a glória daquelas pessoas, é para a glória do Senhor, é para que a igreja cresça, é para que a igreja se desenvolva, é para que as pessoas escutem a mensagem, sejam salvas, sejam curadas. Amém, queridos? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, eu quero orar para essas pessoas, para que tenham atitudes de oração, atitudes de jejum, atitudes de louvor, atitudes de consagração, para que sejam cheias do Espírito Santo. Senhor, que elas recebam o Espírito Santo. Eu não posso impor as mãos sobre elas nesse momento, mas eu quero que nesse momento eu vou levantar a minha mão. Mas, Senhor, é a tua mão que vai tocar na mente, no coração destas pessoas que estão aí vendo este vídeo e que sejam nesse momento batizadas no Espírito Santo, se já são batizadas no Espírito Santo, sejam renovadas, sejam avivadas em nome de Jesus, recebam dons específicos para os seus ministérios, dons para serem úteis para ti, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Enche este lar agora com a tua glória, enche este lar de tal forma que todo o sacerdócio
fique de joelho, né? Que todas as pessoas nesta casa fiquem de joelho diante da tua face, diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, obrigado. Eu quero agradecer neste momento as pessoas que, ouvindo o vídeo, que agora vai ser passado agora no finalzinho novamente, do Instituto Social e Mais, pessoas têm ofertado. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Cada marmita que nós entregamos todos os sábados à tarde, no final da tardinha, não é? Nós entregamos para pessoas aqui na cidade de Porto Alegre, tem um custo de R$5. Então, se você quiser ofertar R$5, né? R$5, você vai estar alimentando uma pessoa. Algumas pessoas veem o vídeo e depois me perguntam pelo e-mail, pelo WhatsApp, qual é a conta. Tem a conta aí, você para o vídeo, você vai ver a conta, né? No final do videozinho tem aí a conta. Mas de qualquer forma, o meu querido Henrique, né? O meu produtor aqui, o meu editor, vai colocar nesse momento aqui embaixo a conta, vai ficar aqui para que você possa ver, anotar, né? Dá uma paradinha, uma pausa no vídeo, você vai poder anotar e qualquer oferta é bem-vinda. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria de citar os nomes, mas são muitos nomes e eu agradeço de coração, ok? Não é nada para mim, não é nada para a igreja onde eu sou pastor, porque graças a Deus nós temos o sustento na nossa casa, nós temos o sustento na casa de Deus, mas nós precisamos ajudar essas pessoas que precisam realmente de mim e de você e de ouvir a palavra de Deus, de um abraço, de um consolo, de um conforto, ok? Então, mais uma vez eu quero pedir, toque aí no sininho, né? E se inscreva no canal para que você receba automaticamente os vídeos quando eu postar. Dê o seu like, dê o seu joinha, mande a sua mensagem. Desculpe se eu ainda não respondi a sua mensagem, ok? Eu respondo, como eu falei, aquelas que são, né, mais tocantes, assim, mais assim, importantes, que eu sinto que são importantes, que são pedidos de orações ou que são perguntas que merecem uma resposta, ok? Deus abençoe, fique aí com o vídeo do IMAIS e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.